E a limpeza, pessoal, olha para você ver que interessante, é um serviço que traz um benefício instantâneo para o cliente, ainda mais quando é feito isso atrelado a um sistema de monitoramento. Então, é por isso que a gente sempre fala que o monitoramento, muitas das vezes, ele vem antes da limpeza, porque é ele que vai comprovar de fato a necessidade da limpeza e o ganho que ela traz para o cliente. Costumamos falar que o seguinte, a limpeza do sistema fotovoltaico não é para limpar o sistema fotovoltaico. A limpeza é para manter o sistema fotovoltaico limpo, porque dessa forma você está mitigando, né, ali a perda, né, de produção, a perda de energia, que consequentemente é uma perda monetária. Então a gente pode observar aqui, né, a gente trouxe aqui alguns exemplos, né, de clientes que a gente fez a limpeza e teve um ganho substancial, né, de energia. E eu costumo falar o seguinte também, a energia perdida por causa da sujeira, né, o dinheiro perdido por causa da sujeira, ele não volta. E isso significa que o cliente já perdeu e para ele reverter isso é só manter o sistema limpo. E nesse sentido, Matheus, quando a gente pontua esses casos curiosos, existe uma diferença de período que precisa ser feita a manutenção ou é um período similar para todos eles de uma maneira geral? Ou cada um depende muito do tipo de ocorrência que acontece com o painel? Excelente pergunta, Henrique. Por quê? Vai de caso a caso, são planos personalizados. Por exemplo, a gente visitou uma usina que ela está muito próximo de uma plantação, né? E essa usina, ela necessita, né, de uma limpeza mais frequente no período da safra, né? E o curioso não suja somente o painel. Pelo fato de acontecer a safra, existe um particulado, como se fosse um pólen, né, das plantas, não sei, que deposita em cima da placa e começa a criar uma crosta. E essa crosta, junto com o orvalho, começava a virar uma crosta mesmo em cima do painel. Então, nem com uma vassoura, por exemplo, você conseguia tirar isso. E aí, por exemplo, a gente teve que ir com o nosso robô de limpeza, que é uma limpeza, né, rotativa, e aí, pelo fato de ser isso, a gente conseguiu remover essa impureza. Mas são diversos casos. Por exemplo, a gente tem cliente que a gente tem que limpar mensalmente, seja no período de chuva, seja no período seco, porque ela está do lado de uma fábrica e a produção dessa fábrica é contínua. E aí a gente precisa fazer a intervenção. Então, assim, o plano de manutenção, ele é extremamente personalizado, tá? O que eu falei, o que poderia prever um plano de manutenção seria um ensaio preventivo, um ensaio antecipado, mas isso não é feito, né? Por exemplo, deixar um módulo no local da usina durante um ano para saber qual vai ser a necessidade de intervenção. Porque os casos são os mais curiosos possíveis. Por exemplo, existe usina de solo que existe um problema muito sério com cupim, com formigueiro. O problema não está na limpeza. O problema está atrelado a pragas no local da usina. A gente tem, por exemplo, usina que tem o problema de pombos. A gente tem usina, por exemplo, que está em zonas, né, do lado de fábricas que na hora que foi feito o projeto, né, a fábrica está longe, não vai depositar nenhum particulado em cima do módulo, né, e aconteceu. Né? E a gente já teve caso, inclusive, de, por exemplo, utilizarem produtos inadequados para a limpeza e manchar os painéis. Por exemplo, tem sido uma prática, não sei o motivo, talvez porque seja utilizado de forma doméstica, né? Mas a gente tem identificado muitas usinas que o pessoal tem limpado com vinagre de álcool e mancha o vidro do painel. Isso tem acontecido, sabe? E aí a gente entra com um trabalho corretivo, um trabalho de intervenção, e já tivemos casos também que o cliente ele teve, né, que mudar a usina de local pelo fato da sujeira.